A Igreja Pentecostal do Filho de Deus apresenta... Eu me chamo Levi Leal, da IPFD. Quero convidar todos os pais, famílias, as crianças e os jovens para que escutem esse recado da paz do Senhor, pastor Eduardo Santos, tá bom? A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs do Brasil ou do exterior. Que é o pastor Eduardo Santos, pastor, fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Quero gravar aqui um alerta para todos vocês, todas as crianças, adultos, famílias. Ouçam bem o que vou dizer, e vem da parte do Senhor Deus Altíssimo. Irmãos, esses dias aí, essa semana, melhor dizendo, estava aqui, era de tardezinha, eu acredito que umas 5 horas, e eu estava voando algumas plantas, mexendo com algumas plantas que eu tenho aqui, e eu ouvi um grito, um barulho, melhor dizendo, depois um grito de dor. Abri o portão, minha esposa veio, minhas meninas veio, eram 2 crianças. Uma caiu da bicicleta em cima do braço e parecia até que tinha quebrado, mas examinei, imagino eu que os dedos devem ter quebrado ou trincado, algo assim. Ficamos ali. E aí veio o vizinho, disse que viu como é que foi a queda, e aí conversamos com as crianças que moravam próximo e foram de encontro aos pais, e não sei o que sucedeu daí para diante. Mas eu me lembro que na hora que eu vi os gritos me deu uns arrepios, uma coisa ruim. Fiquei muito assustado, assim, na porta de casa, esses gritos. Minha esposa também. Fiquei pensando assim, sentindo aquele calafrio. Mas tudo bem, passou-se. Veio a oração do Calvário, logo na sequência cultos, e daí por diante vamos dormir. Se eu não me engano, teve culto esse dia. Fomos dormir. Depois da oração da meia-noite, o Senhor me visitou. Olha só o que Deus me mostrou. Eu vi a mesma criança que tinha caído. Essa criança que tinha caído num sonho, uma visão em sonho. Estava eu e minha família a evangelizar num lugar que eu não conheço. Aí então, estava nessa casa, nós ouvimos grito, essa mesma criança. Quando nós saímos para fora, a criança sentava em desespero, com o braço quebrado, dizendo que 2 homens numa moto tentou matar. Mas quando esses motoqueiros vinham, um me conhecia de algum lugar e dizia assim para o outro: não vamos não, que eu conheço esse homem. E eu dizia para eles: não vão matar essa criança aqui não. E aí eles corriam. Bom, essa foi a primeira visão em sonho. Acordei e fiquei pensei, é coisa da minha cabeça, aquela criança lá caiu, deve ser coisa da minha mente. Amanheceu-se o dia, fui resolver os problemas. Quando chega a noite, após a oração da meia-noite, mais uma vez, mais uma visão. Essa foi horrível. Eu vi um lugar, meus irmãos, parecendo no interior, estava tendo um grande evento com crianças. O patrocinador do evento era um bruxo. Era um bruxo, exatamente isso. Era um bruxo que tinha feito um evento muito grande. Esse bruxo era uma pessoa querida da cidade. Dizia que era um espírita, mas na verdade era um bruxo. Muitas crianças brincando. E tinha alguns irmãos da igreja pro lado de fora. E eu falava para eles ficarem alerta, que alguma coisa ruim o diabo queria. De repente eu vi um grito de uma criança, uma ambulância, e eu ia de encontro a ver essa criança que estava sendo ali morta, e de repente essa ambulância virava um grande ônibus, e o bruxo ficava ali olhando aquela criança. De repente aparecia um demônio na forma de um cachorrão muito grande, andando em pé, queria pegar aquela criança, como se fosse oferecida a ele. Daí eu aproximava, esse demônio corria. E esse bruxo me olhava e balançava a cabeça. E o ônibus saía em desespero. A princípio parecendo que queria salvar aquela criança. Era um ônibus agora, nesse momento, tinha virado um ônibus
como se fosse aqueles ônibus consultório. Daí a irmã Andréia vinha e dizia: e agora, pastor? E eu falava: agora você vai ver. Saía correndo atrás do ônibus, parava, repreendia aquela morte, aquele demônio de morte, mas o bruxo ficava nervoso, com muita raiva, dizendo que nós quem? Os cristãos, não ia estragar o plano do inimigo, o plano do diabo. E eu fiquei sem entender o que ele quis dizer com aquilo. Quando despertei, o Senhor me disse que o diabo, Satanás com seus adeptos, vão começar a sacrificar crianças. Glória a Deus. Vão sacrificar crianças, não só sacrificar crianças assim em rituais, mas também matar crianças na rua, em colégios, creches, e aonde tiverem oportunidade de fazer o mal, vão fazer o mal. Então Jesus está alertando a igreja nesse momento, para nós ficar alerta com nossos filhos, com nossas crianças, vigiar bastante. O diabo quer matar criança afogada, quer usar pessoa para ceifar vidas de toda maneira que você possa imaginar. Então o foco do diabo, Deus revelou que ele quer sacrificar crianças de toda forma. Não sei qual o objetivo final disso tudo, mas Deus me mostrou. É um alerta para a igreja, é um alerta para todos nós. Cobrir nossas crianças no coração em jejum, ensinar a doutrina a elas, ensinar a repreender, a clamar o sangue de Jesus, a orar e a jejuar também. Ensina teu filho a jejuar, a orar. Quando vier um perigo, clama pelo sangue de Jesus, ensina. E vamos ficar alerta e vamos começar a orar mais e mais para que não suceda mais massacres em colégios e hospitais e vice-versa. Então tá dado o recado, meus irmãos ouvintes. Foi isso que Deus me mostrou. Demorei para gravar, para ter certeza do que Deus queria que eu falasse. Fiquei em espírito buscando. Tá o alerta. Novo projeto do inimigo agora é contra as crianças. Vai cair por terra no nome de Jesus. Fique na paz. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.